Amém. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. Amém. Atos 9, 32, que fala da cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo ele se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro que ele estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir a ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Aleluia. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando a todos os santos, viúvas, e apresentou-lhe-a viva. E isso foi notado por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com certo Simão, o curtidor, quer dizer, o que preparava couro de animal. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, Pai, ao qual nós estamos durante esses dias meditando. Meu Senhor, usa-me mais uma vez como canal de bênção aqui essa noite para a tua igreja. Usa meus lábios, a minha mente, o que for preciso de mim, Pai, para que nós possamos aqui hoje mais uma vez edificados através de tua palavra, regozijados, alegres, pois tua palavra que entra, que penetra, que nos dá aquela certeza que nós estamos sempre no caminho certo. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, através de tua palavra, todos nós que estamos aqui, aos irmãos que estão em casa, ó Pai, assim nessa live, meu Senhor, vai ao encontro, ó Pai, de todos. Vai ao encontro também, Pai, daqueles que estão enfermos, nos hospitais, que estão nos presídios presos, Pai, que haja uma palavra de libertação. Meu Senhor, oramos por nossas famílias, por nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos que estão precisando desse momento de Ti, Pai, do Espírito Santo, e pela nossa liderança, Senhor Deus. Dai-nos forças, ó Pai, dai-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém? Poderia se assentar, igreja do Senhor. Aleluia. Igreja, nós estamos encerrando o capítulo 9 de Atos. E aconteceu aqui algo no versículo 32 ao 43. Nós, seres humanos, nós estamos sempre à espera de um milagre. Amém? Sempre à espera de algum milagre. Seja uma intervenção de Deus em nossa família, seja uma porta que esperamos que Deus abra, seja a salvação de alguém que nós amamos, ou seja, a cura física, emocional, enfim, tudo que sempre temos algo a buscar, suplicar, algo a clamar. Sempre temos isso, algo a buscar, a clamar, a orar. Sempre temos isso, que sempre estamos à espera de um milagre. Amém? E nesse trecho que nós lemos em Atos 9, o apóstolo
o evangelista Lucas, ao qual escreveu esse livro, ele conta a história de uma cura e de uma ressurreição. Amém? Uma cura e ao mesmo tempo uma ressurreição. E esses dois acontecimentos que eu vejo aqui foram algo que eu posso dizer, algo emocionante. Amém? Porque foi uma cura e ao mesmo tempo, pouco depois, uma ressurreição. Algo emocionante através do apóstolo Pedro. E essa narrativa a qual Lucas fala, ele retorna à história, à expansão do evangelho através da Judéia pelo ministério agora de Pedro. Pedro agora vai para a Judéia pregar o evangelho. E naquele momento que Pedro vai para Samaria, vai para Jerusalém, ele viaja a algumas cidades. Mas quando ele chega, o apóstolo Pedro, depois de ter recebido o Espírito Santo, recebido o Pentecostes lá em Atos 2, passou a ser o apóstolo cheio do poder do Espírito Santo. E para ele não faltou oportunidades para que Pedro atuasse no poder, na unção do Espírito Santo. E quando Pedro passava por as cidades, a Bíblia diz que quando Pedro passava até a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram cheias, porque Pedro estava cheio da unção do Espírito Santo. Quando naquele instante houve tudo aquilo, Pedro passando, e aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos, aos crentes, aos cristãos que estavam ali, que habitavam em Lida. Então Pedro, cheio da unção, Pedro veio em Pentecostes aquela transformação do Espírito Santo em várias pessoas que ali estavam. Pedro agora vai a essa cidade visitar os santos que ali habitavam, as crentes, os cristãos que ali habitavam. E Lida, quando Pedro se dirigiu para lá, para dessa cidade, Pedro vai a essa cidade com a finalidade de encontrar os crentes, amém? Os santos, as pessoas que ali estavam. E Pedro ao chegar, ele encontra um homem que diz assim: e achou-lhe um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo ele se levantou. Pedro chega visitar os crentes. Se alguém com deficiência física hoje já não é fácil, imagine naquele tempo as coisas eram mais difíceis ainda. O que gerava na época preconceito, o que gerava na época algo de insegurança e o preconceito às pessoas que é portador de deficiências. E o texto deixa claro também uma coisa, que Pedro foi visitar os santos. Então Enéas já era um convertido, Enéas já ouviu falar da palavra do Senhor, Enéas tinha aceitado a Jesus, Enéas tinha certeza que um dia ele seria curado, porque ele recebeu a palavra, ele recebeu o evangelho. Podia ter sido por Filipe, podia ser por alguns apóstolos, mas ele recebeu a palavra. Só que Pedro, ao curar esse homem, ele usa o nome de Jesus. Ele diz: Enéas, Jesus Cristo, ele, somente ele te dá saúde. E Pedro nos mostra aqui nesse texto uma coisa bem interessante, essa passagem. Como procede uma pessoa que tem fé na palavra de Deus. Amém?
Fé na palavra de Deus. Em Romanos 10:17 é assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. E sempre que lemos ou ouvimos alguma passagem da Bíblia, sentimos algo em nós. Eu sinto, igreja. Eu creio que cada um de vocês tem uma intimidade com Deus e pode sentir a presença de Deus, amém? Sabe por quê? Porque quando nós lemos uma passagem, quando nós lemos essas pessoas, esses homens de Deus, essas pessoas que Deus relata aqui na palavra do Senhor, sentimos em nós como um arrepio, uma alegria inexplicável por saber que existe um ser superior a todos os seres, o Senhor Deus, o nosso Deus. É saber que existe um Deus que veio ao mundo, aleluia, viver igual a mim, viver igual a você, aleluia, e viveu aqui na terra com o nome de Jesus Cristo. Ele viveu como cada um de nós aqui na terra, sentiu todas as dores que nós sentimos, sentiu tudo isso. O Filho unigênito de Deus. E Pedro, ao chegar à cidade de Lida, ele se depara com esse homem paralítico, o nome é Enéas, ao qual estava doente, deitado numa cama há 8 anos. 8 anos. Dependia da ajuda de outras pessoas para se locomover. E Pedro chega, cheio da unção. Contudo, o que fez Enéas se levantar, levantar da cama, se não antes levantava. Ele orava, buscava, mas o que fez com que ele levantasse? Porque ele ouviu o nome de Jesus, a fé em Jesus. Ele ouviu o nome: Jesus te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Levanta-te, pega a tua cama, sai. E logo ele se levantou. Enéas naquele instante teve uma fé tão grande ao ouvir que Jesus te dá saúde, que ele ganhou força no seu corpo, ganhou força no seu ser e se levantou. E isso nos leva a entender, igreja, que se não tivermos a fé, eu e você não tivermos fé, muitas vezes nós estamos com uma fé tão... Mas se nós tivermos a fé no nome de Jesus, nada acontecerá. Nada acontecerá. Temos que continuar crendo nos milagres, nas promessas do Senhor. Muitos irmãos estão parando. Muitos irmãos e irmãs estão parando. Mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar firmes e fortes, porque o único que pode nos dar força é Jesus Cristo. Porque deu saúde a esse homem. Nada pode substituir a fé, porque as verdades bíblicas devem ser aceitas pela fé. Tudo que está escrito aqui tem que ser aceitas pela fé. Amém? Pela fé. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 35: e viram-lhe todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Todos que viram aquilo se admiraram e se converteram ao Senhor. Essa é a história de Enéas. E logo após a cura de Enéas, no versículo 36, diz assim: e estava em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, e essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, enfermando, ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram em um quarto alto. A Bíblia diz que morava ali em Jope. Pedro estava em Lida, Jerusalém, Lida, Jope. Ele desceu, estava em Lida, e foram ali atrás dele. E a mulher que morava ali, uma mulher, eu posso dizer o seguinte, que era muito preciosa para Deus, amém? Uma mulher que era chamada discípula do Senhor. E o nome dela era Dorcas. Seu nome hebraico era Tabita. Então ela tinha dois nomes.
O nome dela em hebraico era Tabita, em grego era Dorcas. Ambos os nomes, segundo alguns estudiosos, algumas pessoas que leem, que viram que tem aquele negócio dos nomes, o significado do nome significa gazela. E eram nomes femininos, carinhosos na época, usados pelos gregos e pelos judeus. Então a palavra Tabita e Dorcas significa gazela. Então esse é um nome carinhoso que deram a ela. E a Bíblia diz que ela era muito querida por todos que ali habitavam, porque ela procurava fazer as túnicas, procurava fazer vestidos para as viúvas e para os necessitados. E a Bíblia diz que ela não media esforços para ajudar as pessoas que ali estavam, os irmãos que ali estavam. Ela tinha um coração piedoso e não queria que ninguém, a Bíblia diz que ela queria que ninguém passasse necessidades, porque ela ouviu falar também de Jesus. Na congregação ao qual ela frequentava, na comunidade a qual ela frequentava, ela trabalhava com amor, trabalhava com dedicação. A Bíblia diz que ela morre, e a sua morte é lamentada por todos que ali estavam. Só que eu tenho a certeza que o Senhor nunca nos abandona, nunca te abandona. Assim como não abandona aqueles que choraram por causa da morte de Dorcas e Tabita, o Senhor não abandonou. A Bíblia diz em Atos 38, diz o seguinte: e como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram um quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro, atendendo o chamado, imediatamente vai a Jope. Chegando lá, as pessoas chegam chorando, as viúvas chegam, mostram as roupas, mostram as túnicas que ela fez. Mas Pedro pede algo aqui. Ele diz: saiam todos aqui do quarto. E a Bíblia diz que Pedro orou fervorosamente, e ao aproximar-se dela disse, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, logo se sentou. Aleluia. O Senhor ressuscitou Dorcas para a glória dele. Para a glória dele. E também porque ela tinha muitas contribuições a dar ainda naquele momento, naquela comunidade. Ela tinha muita contribuição a dar, pois a Bíblia diz que Dorcas é chamada de discípula, como nós dizemos aqui, uma seguidora de Jesus. E como eu disse aqui, eu e você temos muitas contribuições aqui ainda na terra. Você pode estar pensando que não tem, que já passou, que já está que não tem mais como fazer mais nada, mas tem sim. Deus tem muitos propósitos. Se eu e você estamos vivos, é porque Deus tem propósitos em nossas vidas, amém? Se nós ainda acordamos, é milagre de Deus. Nós estamos caminhando, nós estamos indo para o trabalho, nós estamos indo onde estiver, estamos aqui hoje adorando, porque Deus tem propósito em nossas vidas, propósito na tua vida, e você tem muita contribuição a dar. E ela tinha essa alegria no coração. Ela tinha, quando ouvia as pregações sobre Jesus, ela tomou a decisão de ser útil e encontrou a razão da alegria de viver. Quando nós ouvimos com o coração aberto, igreja, eu sempre gosto de dizer com o coração aberto a palavra do Senhor, a palavra, as pregações da palavra do Senhor Jesus, nós encontramos a razão da alegria para vivermos, porque somente Ele pode dar isso.
Somente o Senhor Jesus pode dar, somente Ele. Aleluia. E diz a palavra: e foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor, um homem que preparava couro. Uma cura, uma ressurreição. A igreja no livro de Atos. A igreja está entendendo? Amém? A igreja no livro de Atos, ela teve perseguições, prisões, sofrimentos. O que fizeram parte da igreja de Atos: perseguições, crucificações de muitos irmãos, decapitações, muito sofrimento. Mas nós também tínhamos na igreja de Atos algo que nós devemos sempre prestar atenção. Amém, igreja do Senhor? Lá tinha santidade, lá tinha ousadia de levar o evangelho, lá tinha oração, lá tinha união de irmãos, aleluia. Lá tinha batismo com o Espírito Santo, e grandes pregações, e muitas conversões. Muitas pessoas, ao ouvir a palavra, muitas pessoas se convertiam, aceitavam e seguiam, mesmo com as perseguições. Mas eles sabiam em quem criam, quem acreditavam. E houve através daqueles homens de Deus, houve grande expansão missionária. Eles pregavam Jesus que havia ressuscitado, subiu aos céus e que um dia voltará. E você, sabemos que um dia Jesus vai voltar. Amém? Temos que continuar falando do amor de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Eles pregavam que é necessário arrependimento dos pecados, entregar a vida a Jesus para ter a salvação. A Bíblia diz o seguinte, que a esperança, a salvação, a alegria, a paz, a cura só está em um nome, o nome de Jesus. Amém? O impossível pode acontecer quando Ele vem, quando nós declaramos o nome de Jesus com unção. O impossível pode acontecer naquele momento, porque Ele é Deus. Ele diz: tudo o que pedires em meu nome eu farei, segundo a sua vontade. O impossível pode acontecer. Em Hebreus 13, versículo 6, diz assim: o Senhor é o meu ajudador. E quando eu leio esse versículo e me lembro: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu ajudador. É o Senhor que me ajuda todos os dias a vencer as lutas, as dificuldades do dia. Senhor, nesse momento, ajuda-me, nos ajuda a vencermos mais um dia na tua presença, em nome de Jesus. A confiança nas promessas, no poder de Jesus, igreja, é algo que sempre tem que encher o meu, tem que encher o teu e tem que encher o nosso coração de alegria. Sempre, sempre, sempre tem que encher a confiança nas promessas e no poder, aleluia, de Jesus. Salmos 31, versículo número 5, Salmo de Davi, diz assim: Davi, quando estava já idoso, Davi, quando já estava velho, ele diz o seguinte: Senhor, os meus dias, os meus tempos estão nas tuas mãos. Davi fez uma declaração naquele momento: Senhor, os meus dias, os meus tempos estão em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Deus nos ama, Deus te ama. Ele diz que tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Você crê? Eu creio. Eu creio que Deus tem planos para nossas famílias, para nossos filhos, para nossos irmãos aqui, para muitos planos ainda a realizar em nossas vidas, na vida dos nossos, porque Ele é Deus. Ele tinha um plano na vida de Enéas e na vida de Tabita. E Pedro foi esse canal de bênção para as suas vidas.
Pedro foi esse canal na vida de Enéas. Pedro foi o canal de bênção na vida de Tabita. E cada um, eu e você, nós somos esses canais aqui hoje, canais de bênçãos para o próximo, na vida do próximo, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Deus se importa com cada um de nós. E Ele se importa tanto que deu seu Filho, único Filho, Jesus, para morrer no meu, para morrer no teu lugar, no nosso lugar. Amém? E o Senhor, ao entregar Jesus naquela morte de cruz no Calvário, foi a sua maior expressão de amor para cada um de nós. Só que existe um detalhe: Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse que está vivo em nosso meio. Ele está vivo aqui nesse meio, está vivo pertinho de você. Ele disse que está vivo, Ele ressuscitou, está pertinho de cada um de nós. Em Isaías 33, versículo 2, diz assim, eu vou abrir aqui: Senhor, tem misericórdia de nós, por Ti temos esperado, sê Tu seu braço, e cada manhã, obrigado. Diz assim, vou repetir: Senhor, tem misericórdia de nós, por Ti temos esperado, sê Tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Isaías diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós, e por Ti temos esperado sempre, e Teu braço a cada manhã. Quando nós acordamos de manhã, eu sempre gosto de dizer o seguinte: primeiro ore a Deus, agradeça a Deus por mais um dia, porque durante o dia são lutas, são batalhas, são vitórias, quando Ele está no meio. E ao acordarmos, a primeira coisa que devemos fazer: Senhor, obrigado por mais um dia. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, dormirá o guarda do céu. O Senhor é quem te guarda, o Senhor está sempre a teu lado. Ele guarda a tua alma, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Eleva os olhos para os montes, porque só de lá vem o socorro. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Muitas pessoas pensam que Deus está com o ouvido tapado. Não, Deus está ouvindo cada oração minha, cada oração sua, cada oração nossa, cada clamor nosso, porque Ele conhece o meu e conhece o teu coração. Aleluia. Que possamos também viver o Evangelho, o processo do milagre a cada dia, no nome de Jesus. Dia após dia, no nome de Jesus. Essa palavra do Senhor, veio a cura para essas duas pessoas, sim. E nesses versículos de Atos, ao 32 ao 43, eu aprendo com isso, sabe o quê? O que nós já podemos aprender, o que compartilhar com a igreja? O seguinte: a cura física aqui tem seu significado, amém? Tem seu significado? Tem. Mas devemos entender que as pessoas voltam a ficar doentes, amém? Tem seu significado? Tem. Mas nós temos que entender que um dia voltam a ficar doentes novamente, e um dia morre. Como foi o caso de Tabita, que mesmo ressuscitando, ela morreu novamente algum dia, amém? Ela morreu, mesmo ressuscitando. Mas o objetivo do Espírito Santo aqui, e o que eu entendo aqui, é trazer a cura espiritual nossa cura espiritual através, sim, de uma cura física, sim,
Mas isso é necessário. Sabe por quê? Muitas vezes a cura física em algumas pessoas tem que... Deus vem, sim, vem. Porque muitas vezes as pessoas são incrédulas. Assim como foi com o Tomé, que necessitam de ver para crer. Mas a Bíblia diz o seguinte, em João 20, 29, parte B: bem-aventurado são os que não viram e creram. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo ele atua na vida das pessoas, na vida de cada um de nós, mesmo com cura ou sem cura. Moisés cantou um hino aqui, se ele fizer, ele é Deus, né? Se não fizer, também continua sendo Deus. Mesmo com cura ou sem cura, quando o Espírito Santo vem, quando as pessoas abrem o coração para que o Espírito Santo habite, com cura ou sem cura, elas aceitam o Senhor Jesus. Aí vem a cura espiritual, a cura emocional, e passam da morte para a vida eterna. Dá para entender, igreja do Senhor? A cura física é importante? É. Mas o importante que Pedro quer demonstrar aqui também é a cura aqui dentro. Porque daqui de dentro, essa cura que vem, a cura espiritual passa, nós passamos da morte para a vida eterna. Glória a Deus. E essas pessoas, ao ouvirem a palavra, elas foram transformadas. Uma era discípula, pregava o Evangelho, via o Evangelho, falava de Jesus. Aleluia. E isso é que eu aprendo aqui nessa palavra, que Jesus não está com a mão estendida, e não está com os ouvidos tapados para ouvir a minha adoração. Creio que o Senhor está com as mãos todos os dias sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da igreja, sobre a vida de nossas famílias aqui representadas, porque a partir do momento que nós dobramos o joelho e oramos, nós estamos blindando, porque no momento que nós não pudermos ter forças para orar, a oração que nós fizemos, nós oramos, buscamos, nós vamos ter uma defesa num dia que vier sobre cada um de nós. Eu sempre aprendi isso. Quando você tiver saúde, ore mais ainda. Ore mais ainda, porque vai ter momento que você vai ter forças para orar, como aconteceu já comigo, eu quero que aconteça com cada um de vocês. Muitas vezes nós não temos forças para nem levantarmos a voz, de orarmos, mas as orações que nós fizemos antes, ela vem, porque a Bíblia diz que o Senhor nos acompanha. E às vezes quando chega esse dia, esses dias que você não tem forças, é porque você está forte, no nome de Jesus. Essas pessoas ouviram falar de Jesus, ouviram que Jesus Cristo te dá saúde, levantaram pela fé, e a outra ressuscitada pelo poder do nome de Jesus. Mas que o teu coração seja agraciado pela palavra do Senhor. Tem um hino que diz: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Eu não vou cantar hoje, amém? Mas ele diz assim: bem como é precioso, irmãos, estarmos juntos, lado a lado, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário. Então você é precioso para Deus. Você é muito precioso para Deus. E eu queria louvar ao Senhor. A igreja entendeu, amém? Amém, igreja do Senhor? Então esse livro de Atos 9, 32 ao 43, essas duas, uma cura e uma ressurreição, dois acontecimentos emocionantes que eu posso falar para a igreja. É algo que nos toca, é algo que nos dá
alegria de saber que Jesus está no controle de tudo na vida dos nossos, no tempo dele, na hora certa. Então, fale do Evangelho do Senhor Jesus. Fale que Jesus é esse príncipe da paz, Ele que dá saúde, Ele que pode, só Ele pode.